Fala, DPO Talkers! Sejam bem-vindos aqui a um mais novo episódio do nosso DPO Talks. Hoje recebo aqui a Melissa Cruz, DPO e Head Privacy da OLX. Muito bem-vinda, Mel. Obrigada, prazer estar com vocês. Tenho uma trajetória aí de 5 anos ou mais em privacidade. É um tema que eu acho muito importante. Privacidade hoje caminha na medida que os titulares vão aprendendo os usuários a usar os seus próprios dados pessoais. Ela está dentro das empresas e dentro das casas. Acho que é um tema que tem tudo para ser um episódio incrível. Cara, a gente estava conversando aqui no bastidor um pouco da sua trajetória, né? Você hoje está numa empresa que é B2C, a OLX, já passou por uma empresa de aviação, também B2C, mas também já passou por empresas de B2B, né? Então, a gente tem um mito hoje na privacidade que eu converso com muitos GPOs, Head Privacy, mas sobretudo C-Level CEOs, tentando levar um pouco dessa cultura de privacidade para o mercado, sobre a importância, catequizar no final. E tem sempre esse mito que empresa B2B, privacidade não é importante. Eu tenho certeza que você já ouviu isso, já passou por isso, inclusive internamente. É mito ou é verdade isso? Privacidade é super importante. Em todas as empresas, a gente fala do B2C, B2B, e inclusive dependendo do olhar. Se você hoje tem uma empresa B2B, você considerar, esse não é meu core, eu tenho ali, meu volume é uma atividade completamente voltada ao PJ, mas você tem um volume de funcionários enorme. Você tem uma empresa que, embora não seja B2C, você tem um volume de dados pessoais estratosférico dentro daquele universo. Então, quando a gente olha para a LGPD, ela é primordial em tudo. Você fala de privacidade no ato de uma atividade que você desempenha, você fala de privacidade quando você fala com o seu colaborador, como ele tem que se portar em relação à privacidade, coisas muito pequenas, atividades muito simples, às vezes não percebidas, elas são disruptivas dentro de privacidade. Você fala com privacidade quando você vende para o seu cliente que aquilo ali é importante e eu estou fazendo a minha melhor gestão do seu dado. E você fala de privacidade para o mercado. Então, se você é uma empresa aberta e você mostra que você está alinhado, adequado, ainda que você seja uma empresa B2B, o seu valor é muito maior. Então, eu considero que a privacidade é um dos pilares mais importantes das empresas, ainda que B2B. É interessante notar, Mel, chamar de Mel, tá? Eu falo muito que privacidade está super ligada com SG, né? O SG ele tem essa pegada, identificação, mitigação de riscos e privacidade dentro da vertical de governança. Ela é muito importante para a gente verificar que, né, em último caso, a gente está tratando de pessoas, clientes, colaboradores, como você falou, mas a gente precisa também ouvir, né, essas pessoas, esses stakeholders, entender, né, como esse risco, especificamente, que é o regulatório, mas a gente também está falando de risco operacional, quando tem um incidente de segurança, a gente está falando de risco operacional e risco reputacional, né? Como é que essa marca, como você falou, empresas de capital aberto, elas vão responder, né, e vão se perpetuar. Então, hoje, privacidade, ela é um valor, né, que as empresas elas precisam entender e endereçar de forma correta, né? Então, o que você falaria para esse CEO ou para esses C-levels que não consideram a privacidade um valor que precisa ser endereçado, né? Que risco que essas empresas estão cometendo? O que você já viu na sua trajetória, né, ou até ouviu, né, de líderes que não respeitavam, que não queriam implementar, não queriam fazer um ROPA, por exemplo? Privacidade, ela é um dos pilares mais importantes até para a própria economia da empresa, né? Existem muitas empresas de capital aberto que privacidade já faz parte do relatório de ESG. Então, quando você chega no relatório, ele tem ali toda uma parte bem robusta, inclusive de privacidade, entendendo ali como que a empresa está tratando aquele tema. O Brasil, ele tem, às vezes eu tenho a sensação de que a gente está muito ligado à relevância do assunto ao valor efetivo financeiro que aquilo traz. Então, fora do Brasil, a gente tem um contraste muito grande com a GDPR que multa na casa do 1 milhão. E aí, sim, o tema é extremamente relevante porque ele é extremamente vigiado e fiscalizado. Aqui no Brasil, ele também é amplamente fiscalizado. Só que a postura da nossa autoridade, da agência, da autoridade, não foi a mesma postura
que a GDPR emplacou. Ela veio numa postura muito mais responsiva. Então, hoje ela faz uma fiscalização de forma muito diferente. Ela vai avaliando, ela chama algumas vezes para você poder fazer adequação. O que do lado de quem trabalha com privacidade é perfeito. Porque você tem a oportunidade de estar sempre encontrando melhorias ali e adequando antes de você tomar uma multa milionária. Mas, às vezes, algumas pessoas ainda têm essa visão brasileira de se não está multando é porque não está funcionando. Uhum. E eu acho que isso pode estar refletindo muito na frente de algumas pessoas, de alguns líderes, né, da alta liderança, que olham para o tema e falam, não, isso aqui não tem muito valor porque é um tema que caiu por terra. Não caiu. Inclusive, a autoridade está aí para multar quando ela entender pertinente. E pior que a multa, eu vejo muita gente falando muito da multa, né? A multa muito alta, multa muito alta. E a exposição da imagem? Né? O quanto vale a exposição da sua imagem? Então, eu considero a privacidade um pilar, assim, importantíssimo. Tem um vídeo, ele tá na internet, não me lembro exatamente de onde ele é, mas ele é um vídeo de phishing, e ele é um vídeo que mostra o quanto que a cultura de privacidade, uma vez implementada, conversando um pouco segurança da informação, ela constrói um ambiente muito seguro para a sua economia financeira. E aí, o vídeo, ele é basicamente um hacker invadindo uma empresa, e ele invade essa empresa através de um phishing que ele mandou para um colaborador. Explica o que é phishing, para quem não Phishing. conhece. Phishing é quando, em palavras muito literais e exemplos, né? Você recebe algum tipo de mensagem, vamos considerar aqui um e-mail, para ficar uma coisa mais simples, de alguém se passando por um outro alguém, com uma mensagem ali que te induz a acreditar que ela é verdade, mas ela não é. Então, você clica e automaticamente... Aí, muitas coisas podem acontecer, mas o hacker, de modo geral, invade ali a sua conta, o seu computador, dependendo do que ele aplica no phishing, e ele começa a ter acesso a alguns dados que você possui. E daí ele começa a brilhar. Uhum. Então, trazendo um exemplo, é como se você recebesse um e-mail do seu chefe dizendo que você precisa abrir um PDF, porque nele contém uma planilha financeira que precisa ser avaliada hoje e de suma urgência. Os phishings, eles têm muito quê de urgência, né? Tudo tem muita urgência. O phishing, ele vem muito querendo te atrair. É uma vaga de emprego, é uma oportunidade de ganhar muito dinheiro. Mexe com a tua curiosidade, desejo. Desejo, O phishing, ele é muito provocativo, né? Ele dá muita vontade de clicar. Alguns são muito claros, que é o árabe, te convidando para um trabalho que você vai ganhar Essa 1 milhão a cada 5 minutos. E aí você fala, isso aqui claramente não pode ser verdade. E outros não. Esse do chefe, você recebe um e-mail do seu chefe dizendo que é muito urgente. E aí ele é um phishing, ele é um e-mail que às vezes tem uma letra trocada que não faz muita diferença. É uma coisa bem sutil que você clica e ele invade seu computador. E aí ele tem acesso agora às suas credenciais de acesso de outros ambientes. E ele está completamente atuando como colaborador, só que ele é um hacker. E daí pra frente, ele pode emplacar o que ele quiser. Então, o vídeo, ele é mais ou menos isso. Alguém recebe um e-mail dizendo que é muito importante fazer uma atividade X e você clica no link. Ele clica no link e ele muda o balanço financeiro. Ele não dá uma fraude na empresa. Ele só muda o balanço financeiro e ele divulga o balanço financeiro equivocado pro mercado. No momento em que a bolsa tá fechando. Caramba. Então, nessa hora, as ações vão no chão, porque existe um colapso, porque a bolsa, nesse momento... aparentemente, pelo menos o que traz do vídeo, ela não estava sendo muito movimentada, só que é uma empresa de grande relevância que traz um furo de informação e aí é um desespero único e as ações vão no chão, a empresa vai à falência. O vídeo, ele é muito exagerado, até para você poder entender o momento do vídeo, né? Mas ele deixa muito claro de que faltou governança dessa empresa, porque é claro que todo mundo é capaz de cair no phishing, por melhor que a pessoa seja de aprendizado. Mas uma empresa que não ensina para o seu colaborador o que é um phishing, qual o potencial de um phishing, quando ele invade uma credencial, pega seus dados pessoais e faz uma invasão, ela não esclarece o potencial de risco que tem numa empresa. Então, eu acho que privacidade, andando muito de mão dada com segurança, mas olhando para a privacidade, ela é um tema importantíssimo. Não existe espaço para você olhar e dizer, mas aqui não está multando. Não, mas a gente está perdendo muita coisa com o vazamento de dados. A gente está perdendo muita coisa e a gente está perdendo muita oportunidade. Porque tem muita empresa que olha... E até quando você vai fazer, eventualmente, um contrato que seja Extra Brasil ou até um compartilhamento, uma parceria, as empresas, elas tendem a entender qual é o momento de adequação que você se encontra. Eu acho que hoje, 2025, a gente está... Quem não está adequado precisa estar. Eu costumo dizer que a gente nunca vai estar 100% adequado, porque é uma lei. Só grandes empresas ou você acha que
Médias e pequenas também. Médias e pequenas também. Cada uma dentro da sua complexidade. Claro que uma pequena empresa ela vai ter que caminhar na energia e no esforço que ela possui, uma grande empresa também e uma média empresa no mesmo sentido. Convém dosar o esforço que você vai aplicar considerando o volume de dados pessoais que você trata, e aí independente do titular. Se você tem clientes, se você tem muitos funcionários, tem empresas enormes aí que tratam só dados pessoais de funcionário. Eles têm um time gigante porque o corpo de funcionários dele é absurdo. Ele coleta um volume de dados muito grande. Empresas de mineração, que tem diversas bases, eles têm um volume de funcionários de 40 mil pessoas. Então faz todo sentido que eles tenham um time muito detido nisso. Tem muitos dados sensíveis, inclusive, que são os dados ali, raça, religião, orientação sexual, eventualmente dados de saúde, que aí se pode considerar dados PCD, etc., entre outros, genéticos, biométricos. E então tem um volume de dados muito grande. E a adequação, então assim, a gente nunca vai estar adequado. Tal qual as demais leis que a gente conhece, a gente nunca vai se adequar. A gente vai estar sempre numa constante. Eu acho que não vai ter um momento que a gente vai dizer estamos perfeitos, implementamos tudo, estamos absolutamente adequados, porque isso não vai acontecer. As coisas estão em constante mudança. Mas a empresa que hoje não está se adequando e não está dizendo, eu acho que para o momento que me encontro estou adequado, estou caminhando para tal, ela precisa prestar atenção nesse movimento. Eu sempre falo que o programa de governança e privacidade ele é dinâmico, né? E ele precisa estar sendo atualizado o tempo inteiro. São áreas de negócio, novos funcionários, né? Ou até focos, né, estratégicos, né, de desenvolvimento da própria empresa que ela está desenvolvendo. Então, você vai coletando sempre novos dados, você precisa entender. E se você não está não existe, como você falou, não existe estar adequado. Fiz adequação quando a LGPD surgiu. Não tenho mais nenhuma obrigação aqui. Acabou, você já tá inadequado. Já ficou defasado aí. Então, e quando você olha, né, a perspectiva global, eu gosto muito de ver pesquisas, relatórios globais, e tem um especial que é o do World Economic Forum. Então, anualmente, os principais líderes mundiais se juntam em Davos e eles elencam os principais riscos. E aí, logicamente, não tem exclusividade aqui em cyber, mas eles elencam os principais riscos para o próximo biênio e para a próxima década. Risco climático está sempre no topo, e a cibersegurança e agora a inteligência artificial, cara, aparece ali no top 5 ali dos riscos. E esse ano, a fake news, né, apareceu no topo de risco para o próximo, se eu não me engano, para o próximo biênio ou para a próxima década. Enfim, posso estar me confundindo aqui, mas apareceu no topo. Então, interessante, né? Olha só como no outro lado, né, você tem pessoas que ignoram esse risco que eu converso, não quero investir, mas você tem empresas, e aí essas que vão para Davos, elas estão no topo da cadeia alimentar, vamos colocar dessa forma. Então, eles já percebem que a cibersegurança, né, então a cibersegurança é isso, quando você tem um ataque hacker ali, você precisa ter um plano de resposta a incidentes. Sim. Por exemplo, como que eu vou responder a esse ataque hacker, os procedimentos responsáveis. Então, essas empresas já estão ligadas nisso. E hoje a gente sabe também que estados, países, não atacam mais militarmente. São ataques. Você viu aquela série da Netflix, Dia Zero? Não. Então fica aqui já a indicação. É muito boa, com o Robert De Niro. Basicamente, ele é um ex-presidente americano que os Estados Unidos sofrem um ataque hacker. Então, a rede de infraestrutura do país, dos Estados Unidos, é destruída. Colapso econômico, colapso do país inteiro, colapso social, né, tudo porque houve um ataque hacker que ninguém sabe a origem, e aí, sem dar muito spoiler, eles vão desenvolvendo e vão investigando. Mas a gente sabe hoje que países, né, autocracias, por exemplo, não fazem mais ataque frontal. É tudo via ataque hacker. Então, e países escolhem empresas escolhem hoje onde vão investir conforme esse critério. Né? Sim. Então, se você é um país que respeita... o Brasil tem LGPD, é um dos países mais avançados em termos regulatórios, né? Então, o Brasil é respeitado hoje nesse ponto.
Então, o investidor vai vir aqui, eu acho até que você pode dar seu ponto de vista. Eu vejo muitos M&As, muitos investidores exigindo que as empresas tenham um programa robusto. Me vê aqui uma evidência. Eu só vou investir se você me der uma evidência. Ele vai fazer uma due diligence e vai enviar o quê? Uma política de privacidade, ter o aviso de privacidade. Hoje, a gente já sabe que isso não é suficiente. Mas se você está numa startup, early stage ali, e a gente é muito buscado. Estou passando aqui por uma rodada de investimento. Constrói aqui um programa de governança para mim que eu preciso apresentar essa construção. Olha, não é bem assim, né? A gente não faz isso para inglês ver, mas a gente já viu o mercado exigindo, né? Então, de um lado, me preocupa que tem pessoas que não estão percebendo esse tipo de risco, mas por outro, a gente tem uma lei, a gente tem os stakeholders em geral já exigindo. Você sente isso? Eu sinto. Não só em due diligence é visível, e aí a gente fala em tudo, né? No momento de investimento, quando você está interessado em fazer ali uma aquisição ou eventualmente um investimento pontual numa empresa, parceria, dependendo do parceiro que você utiliza na sua própria atividade de core, você está falando de um parceiro importante, um banco muito grande, um cartão de crédito, que vai fazer alguma atividade de tratamento contigo muito robusta, ele já pede uma evidência se seu programa está redondo. Cai muito perto, né? A due diligence, ela é, claro, a fina fatia do bolo, mas a gestão de terceiros, ela acaba sendo isso, né? É você entender o quão é adequado, vamos chamar assim, né? O quão robusto está o seu parceiro na hora de fazer uma atividade contigo de compartilhamento de dados. Porque uma atividade de compartilhamento de dados, hoje 90% das atividades, ela envolve IA. E aí você vai adquirindo outros riscos, não só regulatórios, mas até de exposição em caso de eventual incidente. E aí você precisa entender que medida que esse seu parceiro está adequado. A gestão de terceiros hoje, dentro de uma estrutura, de uma empresa, em que ela funcione plenamente, eu entendo que ela é um grande mitigador de risco. Mas eu sou muito inimiga da ideia do para inglês ver. Então, assim, é um programa robusto, que funcione de fato, e que ele não seja ali só um ônus operacional para você dizer que tem. Então, caso ele exista de fato, eu acredito muito nele e eu acho que ele é muito mitigador de risco. A due diligence, ela é um aprimoramento profundo desse programa, porque você está ali visando algo muito maior do que uma parceria, eventualmente. E quando, assim, eu acho até interessante a ideia de organizar um programa de privacidade aqui para mostrar que eu tenho, porque geralmente as perguntas, elas se aprofundam dependendo do nível de maturidade que você precisa ter no seu ramo. Então, se você faz um programa e entrega aqui, olha, eu tenho 10 políticas escritas, eu tenho esse mapeamento da minha empresa, e você é uma empresa que você tem um banco de dados importante, você tem uma atividade que você trata muitos dados, perguntas novas virão. Perguntas mais a fundo dentro do seu roupa virão. E você não vai ter para entregar, porque você vai ter só uma evidência ali para inglês ver. É engraçado, eu particularmente, eu nunca recomendo o compartilhamento do roupa. Quando algum cliente meu está passando por uma due diligence e ele pede, cara, me dá uma evidência, logicamente as políticas são elas, mas o roupa especificamente, ao meu ver, ele seria a principal evidência, porque ali está descrito todo as operações que você trata na empresa. Mas, ao mesmo tempo, são operações que são confidenciais, sigilosas e que você não pode compartilhar. Sim. Então, eu nunca recomendo. Então, aí, eu queria te perguntar, quando você está avaliando um terceiro, e eu sempre falo aqui, cara, terceiro, fornecedores especialmente, né? Eu chamo de calcanhar de Aquiles. Cara, 95% dos vazamentos de dados, dos incidentes de segurança estão ali. Que comumente ele é um bom e velho operador. Exatamente, é operador. Mas a gente tem até a recente decisão do STJ, inclusive tratando um caso oriundo, né, de um fornecedor, de um operador, onde coloca a responsabilidade solidária, né, na responsabilidade civil a partir de um incidente, né? Eu acho que eu vi. Foi até eu acho que o caso é da Enel, se eu não me engano. Eu acho que eu vi esse caso. Então, que ela entrou ali, ele assumiu... Foi esse, que ele assumiu uma responsabilidade, mas também porque ele operou de maneira diferente do que o controlador determinou. É o dever de diligência, isso, né? Então a gente já, inclusive, tem a maior corte, lógico, é o STF, mas o STJ já se posicionando, inclusive, nesse tema.
o que você pode indicar quando você está avaliando um fornecedor, né? Ali na OLX principalmente, que você lida com pessoas físicas, pessoas jurídicas, que tipo de critério hoje você usa ali nesse tipo de avaliação? Que você pode dar de insight aí? Eu gosto muito da ideia, que talvez não seja tão aplicável hoje para gestão de terceiro, e eu estou buscando, inclusive no mercado, é uma busca que a gente tem feito, como ser uma atividade menos artesanal, a gestão de terceiro. Eu gosto muito da ideia de automatizar os fluxos, a gente é um time muito automatizado, a gente é muito eficiente nesse sentido, mas ainda assim, hoje, para a gente fazer uma avaliação minuciosa, eu acho que tem 3 critérios. Você pode estabelecer uma regra geral, e aí você tem ali um checklist para ver se o seu fornecedor se enquadra. Eventualmente você vai ter o fornecedor que é a manutenção de cabeamento, etc e tal, do prédio. Ele vai ter que ser homologado na sua plataforma, porque ele é um fornecedor seu, você precisa entender quem ele é, o que você trata. Mas ele é um fornecedor que dificilmente ele vai ter um mapeamento de dados robusto e 10 políticas para te apresentar e implementadas evidências de que as políticas deles param de pé, porque escrever política é fácil. Difícil é você mantê-las de pé. Então você tem que olhar para esse fornecedor e dizer, bom, mas que nível de acurácia eu preciso nesse fornecedor? A régua precisa estar tão alta com ele? E aí você dosar. Boa. Então, acho que a primeira camada, e essa sim, ela pode ser automatizada, digamos assim, ela é fazer essa triagem. Entender quem, de fato, precisa passar para o segundo step. E aí você passa ali para o segundo step, dentro das críticas e das métricas que você entender que são importantes para a sua empresa. Segundo step. Segundo step, você vai encontrar ali, de fato, quem trata dado pessoal e quem é relevante. E aí você vai começar a entender o nível de evidência. E é nesse momento que me falta algo automatizado, eventualmente algum suporte de IA que entregue essa frente. Aí eu preciso de uma atuação de algum especialista do meu time. Para dizer, bom, eu tenho aqui um fornecedor que é um parceiro de marketing, que faz uma campanha pra gente. Ah, bom, até aqui ele vai fazer só a campanha. Não, mas espera aí. Dentro do fluxo de campanha, eu tenho várias pessoas que se inscrevem pelo LinkedIn, pelo WhatsApp, enfim, redes sociais, pelo Instagram. E essas pessoas caem numa ativação XYZ, que vão gerar dados e elas vão sair em outro lugar. E aí você tem um compartilhamento enorme de dados que vem desde redes sociais, triando para dentro de uma plataforma terceira que vai ter toda uma avaliação de um terceiro e vai te devolver. Então, peraí, a gente tem um tratamento de dados muito robusto aqui. O que eu preciso desse fornecedor? O que eu posso abrir mão dele caso ele não tenha? E aí eu acho que a gente começa a fazer o trabalhinho artesanal. Até você chegar na última camada. Eu não sou apegada à ideia de que é só uma receita de bolo. Às vezes a gente tem um fornecedor extremamente parrudo, mas que ele falha numa política de descarte, de retenção. Ele tem uma falha ali. Mas nada que um termo de contratual, um aditivo do contrato, não possa suprir dizendo, bem, muito embora você não tenha política nesses termos, a gente está pactuando que vai ser exato o tempo de cumprimento do nosso contrato e que você vai eliminar e vai prestar uma evidência de eliminação e acabou. Então, eu acho que nesse momento que falta uma automação para te apoiar. Porque da fase 2 em diante, quando você encontra o parceiro crítico, você precisa examinar você mesmo e entender... A limpar ali na unha. A limpar na unha, sim. E aí requer esforço e energia de um time. Por isso que eu acho que o módulo de gestão de terceiro, ou ele é efetivo, ou ele só ocupa tempo. Porque é isso, assim, você precisa sentar e dizer... Vou dedicar aqui muitas horas do meu dia para entender se esse meu fornecedor é capaz. E, claro, também tem o apetite de risco da empresa, régua de risco do seu time. Já vetou alguém? Já vetei. Já vetou? Já vetei. E foi acatado? Veto ou não? Já vetei, não obrigatoriamente hoje, onde eu tô, mas já vetei antes. E onde eu tô hoje, já vetei, mas vetei com condições de implementação. O que eu acho também interessante. Você tem um fornecedor que, às vezes, ele é o fornecedor... Ele é a mosca branca do fornecimento da atividade dele, mas ele não é a mosca branca da privacidade. Então, ele entrega muito pouco em privacidade. Mas, para a atividade dele, eu consigo adequar ele para que ele funcione redondo? Ah, consigo. Então, a gente apresenta o risco desse fornecedor, a gente cria um plano de implementação para esse fornecedor. Perfeito. Isso a gente faz com muita frequência. A gente vê o fornecedor e diz que não tem condição nenhuma de seguir desse jeito. Então, é muito difícil você dizer para o fornecedor que ele tem que fazer um programa de privacidade para ele poder ser aprovado na sua empresa. Mas não é muito difícil você dizer para o fornecedor que você tem isso aqui para ele poder trabalhar para você. E aí a coisa costuma funcionar. Mas eu acredito muito nessa... hoje, né, quando você olha a cadeia, você tem as grandes empresas e elas puxam, né, toda essa cadeia. No sentido,
Olha, apesar de a gente ter hoje uma lei, um risco regulatório que obrigatoriamente ela teria que cumprir, muitas não fazem. E aí eu não estou nem restringindo aqui na área de privacidade. A gente vê isso muito na área ambiental também. Então, empresas que começam a exigir do seu fornecedor a implementação e a evolução de algumas medidas, e aí ela vai educando e vai evoluindo toda essa cadeia. Mas, por outro lado, como você falou, você tem alguns fornecedores que não têm essa capacidade, seja cultural, seja orçamentária, e ele nunca foi instado a fazer essa adequação. Mas, e a gente sabe que isso é muito custoso, né? Você se adequar à LGPD não é barato. Mas privacidade é caro. Ele é caro. A adequação e a manutenção. É a manutenção, exatamente. Não é barato. Mas quando você faz, ou se você não faz, o teu contratante, no caso, eu sinto que as empresas, principalmente as de grande porte, elas têm uma responsabilidade social em puxar toda essa cadeia. Então, principalmente se ele for um fornecedor estratégico para você, bicho, vem aqui, eu vou te ensinar. Muitas vezes você pode até patrocinar essa adequação, porque você vai precisar dele. E você vai precisar também sanar esses riscos, mitigar esses riscos que ele, porventura, possa apresentar, né, essas vulnerabilidades. Então, você tem essa obrigação também de ensinar. Né? Se você tá... eu acho que tudo... Você tem que observar o que você precisa, né? Você precisa daquele fornecedor. Ele é o único que vai te fornecedor aqui. É isso. Você vai ter que implementar alguma coisa para poder sair do outro lado. Privacidade é muito sobre sair do outro lado, né? Porque você tem de um lado a reguladora que vai te dizer o que você tem que fazer. E muitas vezes, o que está escrito de modo literal, ele se contrasta em absoluto com o negócio. E você tem que sair do outro lado e cumprir o que está escrito. Então, eu acho que privacidade dentro... O direito é muito sobre sair do outro lado, né? Mas privacidade em especial é muito sobre sair do outro lado. Porque você pega ali e fala, como é que eu vou aplicar isso aqui? A operação vai funcionar e a gente vai fazer tudo que precisa ser feito. A gente vai harmonizar as coisas e vai sair do outro lado. Eu acho que é uma questão de estratégia absoluta. Você olha, senta, conversa, sempre tem o caminho do meio. A gente tem muitos projetos, né? Hoje. E a gente... muito comumente a gente olha num primeiro contato e fala, meu Deus, não vai dar. Aí depois a gente senta e fala, não, mas peraí, tem esse caminho, tem esse caminho, tem esse caminho. Tem vários projetos que do estado que ele chega, ele é excelente, mas ele precisa de ajustes. E a gente chama a área e fala, bom, perfeito, a ideia é ótima, eu acho que a gente tem que fazer, mas a gente tem que fazer dosando o que a gente pode aqui equilibrar para que ele saia um projeto redondo e ele tenha total alinhamento aqui com o que a gente precisa para fim de conformidade. E a gente costuma ser do outro lado, graças a Deus. Assim, a gente tem um time que ele é muito interessado. Não sei se eu tenho o privilégio de estar numa empresa de tecnologia em que o assunto também é muito comum. Mas a gente consegue com muita frequência levantar projetos interessantes, robustos e em conformidade com o que a gente precisa, quase sempre tendo que fazer ajustes aí, mas sair do outro lado. É engraçado essa sua fala, Mel, porque eu vejo isso muito na assessoria jurídica que a gente faz, como DPO as a Service, ou, enfim, consultoria normal, onde a gente recebe muitas dúvidas, né? Cara, como é que a gente aplica isso na prática? Por exemplo, essas últimas duas resoluções da NPD, e eu até acho que a NPD, historicamente, faz um trabalho bem legal, como você estava falando no início. Não vou aplicar multa, vou fazer um trabalho de conscientização, aplico uma advertência. E aí ela vai dosando, né, a sanção. E agora, com essas duas últimas resoluções, a gente sempre fala, cara, quando vai lançar o guia orientativo? Então tem a resolução, quando vai sair o guia que vai explicar a resolução, a resolução, né? Então, a 18, né, que é a do DPO, já saiu. Já saiu o guia. E ainda assim não respondeu muitas dúvidas. E agora a 19 da transferência internacional, por exemplo, né, ela cria um clausulado padrão ali que muitas pessoas falam, cara, vou aplicar esse clausulado independente se ele tem aderência aqui com o meu modelo de negócio, em vez de personalizar, né? Eu sempre recomendo, cara, personaliza.
tem um risco aqui da NPD ou de tornar seu negócio vulnerável em algum aspecto, justamente por você não adotar na integralidade essas cláusulas. Cara, tem. Mas, cara, se você não personaliza, que é isso aí do outro lado, ou seja, encontrar o seu caminho, né, o caminho do meio, não faz sentido. É porque às vezes você vai colar e copiar algo que você não vai fazer. Isso. A gente volta para aquele mesmo ponto. Vamos botar isso aqui para quê? A gente vai aplicar? Então não tem sentido. Eu gosto muito da ideia dos guias. Eu acho que eles fazem muito sentido. Principalmente porque talvez privacidade, né, LGPD de modo geral, seja o primeiro assunto que saiu de dentro da bolha do direito. Nós, advogados, a gente está acostumado a pegar a legislação, lei e dizer, bom, é isso, vamos. Mas a gente tem uma área multidisciplinar e ela precisa ser multidisciplinar. Entre muitas outras áreas que atuam dentro de privacidade, eu considero que 2 áreas elas precisam estar presentes sem nenhum prejuízo de outras estarem também. Eu acho que uma área de privacidade não anda se ela não tiver de mãozinha dada com a área de cyber. Ela precisa estar. Eles não precisam estar juntos dentro do time de privacidade, mas eles precisam andar em extrema harmonia. Eu acho que privacidade é muito... Seria muito arrogante dizer que é uma área exclusiva de advogados. Não, ela não é. Ela não é. A gente precisa andar abraçado com o time de cyber. Então, a gente fala ali muito de tecnologia. Tem gente já que é do outro time, que eu já ouvi, que advogados nem tinha que participar, que tinha que ficar com foco em cyber. Eu também não concordo, porque eu acho que precisa ter algum técnico de interpretação legal. O técnico de interpretação legal, embora a gente goste muito de falar de legislação por aí, é o advogado. Você precisa ter alguém que conheça a lei e conheça a aplicação fática dela. E quando a gente fala de privacidade, eu também não gosto da ideia de você ter um profissional que só sabe olhar para a privacidade. A privacidade, ela se comunica com todas as outras áreas do direito. Então, eu gosto da ideia de você ter um profissional de direito, porque direito é isso. Direito, por mais que seja do consultivo estratégico específico, você precisa conhecer as demais áreas. Porque diversas tarefas de privacidade... Muito comumente eu falo, precisamos do olhar trabalhista sobre isso. Agora precisamos do olhar concorrencial sobre essa frente. Então você precisa estar sempre dinâmico olhando para tudo. Quando você aloca dentro de um time exclusivo de uma vertical, então falando só de cyber ou só de privacidade, você vai perder todo esse outro universo que está do outro lado do time. Então, assim, eu gosto da ideia deles andarem muito juntos. Eu gosto da ideia de você estar andando muito próximo do time de riscos, porque você está sempre também tendo um olhar de compliance em cima daquilo, mas... Para a estrutura da coisa, eu acho que precisa ser um pouco de cyber, um pouco de jurídico, para a gente ter um corpo efetivo. Então, nesse momento, se torna necessário que você tenha vários guias. Porque, de fato, a gente está acostumado a interpretar a lei, mas ela é muito difícil para o leigo. Então, a gente precisa de alguns guias. Mas, em contrapartida, eu acho que a gente espera que a NPD também dê muitas respostas para a gente que em outras áreas do direito a gente não tem. Muitos guias, a gente fica com muitas dúvidas quando a NPD publica. Então ela publicou a norma, vamos esperar o guia. Agora vai publicar o guia. Não, gente, o direito ele é assim. Ele deixa dúvidas. A gente está aí com a jurisprudência há anos nos mostrando que as áreas do direito trazem dúvidas a ponto de você ter que ter uma jurisprudência para falar, vamos pacificar o entendimento ou não. O direito vai deixar dúvidas, gente. E quem vai resolver isso é a prática. Porque é uma área muito, muito difícil, tem muitos entendimentos, né? Tudo depende. Então... Às vezes, acho que a expectativa em cima dos guias que a NPD publica é que ela seja a explicação da terra. Não vai ser. Ela vai dar uma explicação melhorada do que vem numa norma e, diferente das demais autoridades, só ela faz esse tipo de atividade. Eu acho que combina muito com o estilo dela de aculturar o trabalhador ali de privacidade, até o titular. Então, ela cultura muito, então ela vai te explicando, ela vai te ensinando. Os guias são muito facilitados a leitura. Mas a gente fica esperando que ela dê uma resposta que, de repente, do nível de dúvida que a gente tem, que aquilo vai necessitar de uma tese jurídica mais adiante. Então, a gente vem com uma dúvida muito robusta em cima de um ponto. Gente, às vezes ela só quis dizer aquilo. Vamos ver só o que ela quis dizer? Não problematiza. Não vamos... Exatamente. Eu vejo muita problematização em cima dos guias. A gente participa de fóruns de conversa, alguns, inclusive, eu problematizo junto. Mas não é dizendo, os colegas estão problematizando. Às vezes eu participo da problematização. Mas olhando friamente, às vezes eu penso, a gente está problematizando em cima de algo que pode ser mais simples. Mas você sabe, tem um ponto até pra gente trazer aqui pra discussão, meu. E aí, trazendo ainda mais, a gente aprofundando essa discussão da prerrogativa de ter o advogado à frente ali de privacidade. A resolução 18, né, da NPD, ela trouxe
a questão do conflito de interesse. Né? Então, basicamente, ela diz ali que o DPO ele tem que ser autônomo, independente e não acumular funções. Porque muitas vezes, como você deve ver muito isso na prática, a privacidade não é a prioridade. Né? E a estrutura mais normal hoje que eu vejo é o DPO ser o jurídico e o compliance juntos. Né? Muitas vezes pode até ser o RH, mas enfim, a estrutura é sempre jurídico, compliance e DPO. E aí, o conflito de interesse basicamente já está instaurado ali quando você acumula essas funções. E aí, quando você olha, vamos reestruturar então essa função, quem poderia ser o DPO dentro da empresa? E aí a gente olha, né? Então ela fala até no guia orientativo que precisa ter uma unidade exclusiva para tratar privacidade. Então, a gente sabe que a formação, né, do DPO ou quem faz privacidade, ela pode ser multidisciplinar. Pode ser direito, economista, sei lá, engenheiro, sei lá, jornalista, sei lá. Quem quiser... a empresa entender que pode ser. Mas essa pegada da tecnologia ou de ter uma formação técnica, ou seja, trabalhar com segurança da informação, talvez fique mais propícia dentro desse contexto do conflito de interesse. Você concorda? Talvez eu tenha tido uma análise muito simplista. A gente teve até um fórum que eu falei exatamente isso. Eu não olhei para esse ponto do conflito de interesse com o olhar que eu percebi que alguns aplicaram. Eu fui bem mais simplista e literal. Eu entendi dali do conflito de interesse que figura conflito de... É porque os exemplos trazidos, eles não foram os melhores, talvez, para compreensão. Mas eu entendi que figura conflito de interesse aquele que tem tomada de decisão em cima do poder de negócio. Hoje, eu trabalho em empresa de tecnologia. Então, de repente, se a gente alocar nos braços do CTO, eventualmente a gente vai ter ali, sendo o DPO ou o CTO, um conflito de interesse claro. É uma empresa de tecnologia. Então, ele está em cima das decisões de negócio. Se eu alocar dentro de uma empresa, e aí vamos falar até do aéreo, dentro do aéreo, em que o olhar mais crítico vai ser sempre em cima da operação propriamente vinculada ao financeiro, e a gente coloca nos braços ou do head de operações ou do financeiro, você vai ter tendo um conflito de interesse direto. Quando você olha para o marketing de todas as empresas, você sempre vai ter um conflito de interesse direto, porque você tem tomada de decisão. Mas saindo dos casos, então acho que a gente tem que primeiro olhar o todo. E agora olhando no detalhe, eu nunca entendo que o jurídico ele conflita interesse com ninguém. O jurídico não é tomador de decisão em cima de atividades de negócio. O jurídico ele é área totalmente back-office. Então, eu não vejo como que poderia se conflitar, ainda que acumulado. Então, vamos supor que a gente tem inúmeros exemplos em que o DPO ali, ele é o diretor do jurídico, ou ele é o... Isso, que é o mais comum. Ele é o head alta liderança do jurídico, digamos assim. Que vai acabar, se ele é alta liderança, ele vai olhar não só para a privacidade, mas para as demais verticais que estão alocadas abaixo dele. Eu ainda assim não consigo ver como conflito de interesse. Eu consigo ver no caso justamente específico. Na minha realidade, se conflitaria dentro do CTO, porque é uma empresa de tech. Então faz sentido. Ele quer lançar um produto X dentro de uma tecnologia Y, que de repente privacidade vai se conflitar naquilo, então a gente precisa ter uma desassociação para que a gente consiga mensurar riscos e implementar mitigações de risco. Mas eu não tive esse olhar do tipo, não, aqui aquele conflita. Eu acho que não. Eu acho que as empresas têm que olhar para aquela informação dada no guia e entender dentro do seu modelo de negócio se figura um conflito de interesse. Se o meu DPO dentro da minha estrutura, hoje, ele me reportar algum risco, ele vai estar eivado de algum outro vértice por interesse de negócio. Então, ele está conflitado, eventualmente, porque ele tem muito interesse na promoção de um evento específico que vai trazer um retorno financeiro ou uma visibilidade muito específica? Não. Então, ele não está conflitado. Eu tive uma interpretação bem mais literal do que está no guia, do que a gente começar a explorar todas as áreas que poderiam ter conflito. Se a gente for olhar para todas as áreas que poderiam ter conflito, a gente vai achar conflito em todas. Inclusive no RH. Então, pra mim não funcionou assim. Eu fui mais nesse olhar do tipo, Faz sentido. conflita. Faz sentido.
Faz sentido, mas eu ainda acho que o DPO, até eu acho que a prioridade é ter autonomia, né? Porque eu acho que também esse é um outro mito que o DPO ele participa do tratamento, né? Dos dados pessoais. Ele tem a função exclusiva de fiscalizar e orientar, né? Então, se ele não tem essa autonomia, essa independência, ou seja, reportar diretamente ali para o conselho, eu acho que ele está numa função que é super estratégica, de novo aqui falando de SG, de governança da empresa, onde ele consegue coletar, por exemplo, informações dos titulares de dados. Então, cara, não gostei do teu produto, ou aqui está acontecendo um tipo de fraude, e você vai lá e conversa com o marketing como melhorar o produto, e conversa com a área do financeiro para reduzir o tipo de fraude. Enfim, ele está conectado, né, com o usuário, com o cliente, o user experience, questões regulatórias, e se ele não tem essa autonomia e essa independência, ou seja, se ele tiver outra função dentro do guarda-chuva dele, aí seja CTO, seja jurídico, seja compliance, eu acho que já caiu por terra essa independência. Então, de novo, eu acho que ele tem que ser exclusivo daquela função. É o DPO e só DPO. Eu acho que assim ele consegue ter a fluidez necessária para o cargo que ele representa. Eu concordo em partes com as áreas de operação. Então, eu acho que sim, se a gente estiver falando de áreas que têm atuação diversa, ele precisa de um momento em algum momento ele vai esbarrar num Ops ali. Agora, se ele estiver numa área... Ok, de novo eu vou ter que puxar a brasa pra minha sardinha, que é o jurídico. Mas, dentro do jurídico, ele não vai enfrentar isso. Vamos supor que a gente esteja falando ali de um diretor jurídico que tem um papel de DPO. Ele tem total independência de reporte, seja ao conselho ou seja ao CEO, aí vai depender da estrutura da empresa. Eu não vejo ele preso, ainda que ele seja o diretor, ele tem embaixo todos os assuntos do jurídico, eu não vejo como isso conflitaria com as atividades dele enquanto DPO. Eu vou te dar um exemplo, então. A gente estava falando aqui de investidores, do diligence. Imaginemos que a empresa esteja passando por uma rodada de investimento ou uma aquisição. Ele está liderando ali a due diligence. Perfeito. Né? Se a due diligence cai em exigência algum critério de privacidade, como a gente falou. Sim. E ele tem um interesse ou está recebendo a pressão ali do conselho para vender a empresa. Precisa dar certo aquela operação. Em que nível ele vai flexibilizar, né, os critérios de privacidade, por exemplo? Olha, vamos fazer um meio termo aqui. Entende? Eu acho que, por exemplo, essa é uma situação onde ele estaria conflitado. Não? Não, eu ainda acho que não. Porque dentro de uma due diligence, por exemplo, você tem ali o diretor do jurídico. E aí eu acho que ele, independente do cargo que ele ocupe, aí agora nem olhando para o DPO, ele tem a obrigação extrema de fazer o patrocínio da verdade ali, de entregar todas as evidências, porque é isso também que requer uma due diligence. Então eu acho que se ele se sentir conflitado aí, ele está beirando o conflito de interesse, inclusive em outras áreas. De uma ação estratégica que ele possa ter em tributário, que não faz sentido ele apresentar, eu acho que ele vai cair na mesma vala comum. E aí olhando para a pressão, se é uma pressão que está vindo do investidor, eventualmente, ou até vindo da alta liderança ali, caindo em cima do DPO, se a gente for dosar pressão, ele também pode cair na mesma vala comum. Então, eu ainda não consigo perceber. Eu acho que existe esse suporte de atividades em outras áreas, que eu também não consigo perceber em cyber, sendo muito franca. Tá? Então, se você hoje olha, falando de tecnologia de modo geral, sim, mas olhando para cyber exclusivamente dentro do universo de tecnologia, eu também não percebo esse conflito. Então, hoje, se você olha para cyber jurídico, eu não vejo em que posição eles poderiam preterir a privacidade em função de outra atividade que tivesse em evidência, porque eu acho que é muito da função comum da atividade dele. Então, eu acho que não seria o caso. Estamos em due diligence, então um diretor de jurídico, eventualmente, ele vai olhar mais para societário do que privacidade? É possível, a gente está em due diligence. Mas ele tem um time estruturado que cuida de privacidade. Claro, ele é o DPO, ele é quem governa aquilo, né? Ele tem um olhar macro. Então, ele tem um time que está atuando. Então, na hipótese de ter algum tipo de reporte, ele precisa estar atento.
Isso eu acho que é importante a gente ter em mente. Eu não acho que tem prejuízo de estar cobertada em funções de alta liderança, por exemplo, como um diretor jurídico, ou ainda se você tiver uma estrutura de cyber que não esteja ligado diretamente no CTO, que você esteja uma estrutura de cyber, que você tem um head de cyber ali específico que tem flexibilidade para transitar entre o conselho sem ser parado, né? Vamos dizer assim. Ou dentro de um conselho de privacidade, como a empresa instituir. Eu não consigo perceber em que momento, dentro de um universo até assim, ele estaria conflitado. Até olhando um pouco para cyber. Faz uma due diligence. Cyber tá sempre na due diligence, porque você pode ter qualquer tipo de incidente. Nem propriamente de privacidade, mas de modo geral, incidente. Ele estaria conflitado? Eu acho que não. Porque aí o conflito de interesse dele é maior. Eu acho que seria um conflito de interesse se a gente colocasse, por exemplo, eu não sei exatamente quem é a pessoa que figura de modo geral dentro de vendas de companhia da alta liderança. Sei lá, vamos dizer que é o CEO. Se a gente dizer que o CEO é o DPO, aí eu vou ficar preocupada. Vou dizer, bom, aí a gente talvez tenha um conflito de interesse sim. Porque ele está olhando para o marketing, ele está olhando para o produto, ele está olhando para a tecnologia, ele está olhando para o financeiro, e ele está olhando para a venda de uma empresa, ele está olhando para a privacidade. Aí eu já acho que vai falar, isso aqui, de repente. E vai ficar preterido. Mas em outros cargos, muitos back-office, como por exemplo cyber e jurídico, eu não consigo ver o conflito. Não sei se existe algum exemplo real e alguém vai dizer, não, aqui teve um conflito muito claro, e eu vou falar, bom, pode ser que sim, mas hoje, dentro da realidade que eu já tenho de trajetória, eu não consigo ver o conflito nessas duas verticais exclusivas, tá? E aí as outras a gente volta para aquela primeira análise. Qual é o seu negócio? Qual é o seu negócio? Falando nisso, até construção de cultura de privacidade, né? Você passou por... hoje você está numa empresa tech, você já passou numa empresa de aviação, são negócios diferentes, e me parece que você hoje, né, construir uma cultura de privacidade numa empresa tech é mais fácil, né? Você tem mais aderência, você consegue conversar ali com seus stakeholders interessados, né? Sobre isso mais fácil. Confere essa impressão ou não? Mais ou menos. Eu acho que depende de alguns fatores. O que eu posso dizer é que tudo depende muito da sua alta liderança. Perfeito. Se a sua alta liderança, de modo geral, né, quando você olha ali para o C-Level, se é um C-Level que tem um olhar maduro em cima do assunto, ela vai se propagar por toda a companhia. E aí vai depender da área que ela atua, que é hoje muito próximo da minha realidade. Hoje eu tenho C-Level, eu tenho ali o meu C-Level, eu tenho um CTO que eles olham com muito carinho para essa área, eles entendem a necessidade e a maturidade que uma empresa de tecnologia precisa ter para tratar dado pessoal. Então eu tenho muita aderência do meu C-Level hoje, olhando o que a gente chama de emitir para a área de privacidade. E aí isso facilita muito o trabalho, porque você tem a alta liderança dizendo, não, isso aqui a gente tem que fazer. E isso faz toda a diferença. Eu falo muito isso lá. Então, eu acho que isso é primordial, independente da área que você esteja trabalhando. É a alta liderança, investir no assunto, olhar com a relevância necessária, ver que é um assunto de extrema importância, desconsiderar a ideia fantasiosa de que estamos todos aqui temendo a multa. A gente não está temendo a multa. Claro que se ela vier, a gente vai odiar. Mas a gente está fazendo para 1 milhão de outras finalidades e 1 milhão de outros riscos. A multa é uma consequência que virá se a gente tiver algum evento diverso do que a gente está trabalhando para acontecer. Eu acho que a gente tem que olhar para isso. Eu estou construindo algo que é para funcionar. Então, a multa ela é igual à condenação do processo. Ela virá se alguma coisa diferente do que eu estou construindo vier. Mas também tem toda uma exposição da imagem da empresa em relação àquilo, que às vezes pode ser muito pior do que a multa. Então, eu acho que o investimento e o olhar maduro do C-Level faz toda a diferença. Mas você vai encontrar empresas que são muito mais conservadoras do que outras. Se eu comparar hoje a aviação com a tecnologia, o nível de conservadorismo é um abismo. Porque muito embora na aviação tenha muita tecnologia de fato, porque botar um avião numa requer muita tecnologia, é uma empresa de aviação. Então é um universo muito conservador, né? É igual quando a gente faz o direito e a tecnologia, eles são universos muito distantes, né? Um é muito conservador e o outro é muito de ponta. Então, sim, eu acho que o aculturamento de prioridades dentro de uma empresa mais conservadora, ele tem que ser mais intenso. Então, se você está dentro de uma união, de uma unidade muito conservadora, você precisa
investir em cultura forte. Eu sou do time que entende que você só faz bem feito o que você entende o que tem que fazer. Aquele trabalho que você tomou um top-down de privacidade chegou, agora você tem que fazer isso, você tá apertando parafuso. Você não sabe o que você tá fazendo, e você não sabe o que você tá fazendo, você tá fazendo porque alguém mandou. Você não entendeu a relevância daquele trabalho. É igual quando você tá ensinando uma criança a relevância de guardar os brinquedos. Enquanto ela tá guardando os brinquedos porque a mãe dela mandou guardar brinquedos, ela está só guardando brinquedos. É um movimento chato, cansativo, ela odeia. Inclusive, se alguém fizer pra ela, ela agradece. Quando ela entende que guardar os brinquedos faz parte da atividade de zelo, dentro de uma responsabilidade dela, que ela vai ser recompensada quando ela buscar um brinquedo, ele estiver no lugar onde ela precisa encontrar, aquilo vai otimizar a tarefa dela até no ato de brincar. Quando ela quiser partir para uma outra atividade, já estarão guardados os brinquedos e ela não vai ter que voltar para guardar, aquilo se torna muito mais orgânico na vida da criança. Ela faz com mais fluidez, ela faz com mais interesse, com mais inteligência, ela cria um método eficiente de fazer aquilo. Então, se você numa empresa faz um top-down de privacidade, ele nem vai ser eficiente, porque vai todo mundo fazer um projeto, falar privacidade vai ter que vir aqui. Vamos chamar no final, porque agora ela vai atrapalhar. Ser chato, né? Para ser o chato, para dar problema. Ela não entendeu a relevância do tema ainda, ela não entendeu que privacidade é aliada do negócio, que ela tem que estar na concepção justamente para sair super redonda e não precisar voltar. E ela volta, porque aí não entendeu, porque a empresa não foi bem aculturada. Então, se a gente tem uma empresa muito conservadora, tem que investir em cultura. O funcionário tem que entender a razão do que ele está fazendo, para que ele consiga ser eficiente na tarefa dele e fazer uma vez só. Porque toda tarefa que você faz 2 vezes, você vai gastar o dobro do tempo. O dobro do tempo diz que você, naquele tempo, devia estar fazendo outra coisa e está deixando de fazer porque você está refazendo. Então, assim, refazer uma tarefa é muito ineficiente, assim, é completamente inimigo da eficiência. Então, eu acho que é isso. Você tem que aculturar, e quanto mais conservador, mais aculturado tem que ser. E aculturar não é só fazer treinamento. Aculturar é ser dinâmico. Aculturar é levar para a vida das pessoas. O que vocês fazem lá hoje para aculturar, por exemplo? Dá algum exemplo, algum case interessante. Hoje a gente está estruturando os nossos projetos de governança para fins de aculturamento. Então, hoje, cultura é um pilar de 2025. E dentro da pasta de cultura tem evento de privacidade, mas um evento desburocratizado. Aquela roda de conversa que você chama e fala, senta aqui e me dá suas dúvidas. Na sua vida. Quando você recebe um e-mail lá do Sheik árabe dizendo que você vai viajar, qual é a sua primeira ideia? Quando pedem seu CPF na farmácia, você pergunta? No mercado? Você sabe para que você está dando? É isso, é levar a privacidade para dentro da vida das pessoas. E isso é importante, porque a pessoa fala, não é só lá no trabalho. É no e-mail que minha mãe recebeu ontem. E isso já funciona melhor. A gente faz pílulas na nossa rede social interna, trazendo cases da vida real. Então, a gente indica livro, a gente indica filme, a gente diz como se proteger no carnaval. Então, a gente vai levando a privacidade para fora só dos projetos internos, para que nos projetos internos você já tenha entendido como funciona na sua vida, então você faça aquilo com mais dedicação. Além disso, a gente tem a trilha de conhecimento na plataforma. A gente está até modernizando, mas a gente tenta trazer a trilha de conhecimento muito próxima da sua linguagem. Então, são vídeos muito dinâmicos, muito interessantes, que você vai assistir e você fala, nossa, que engraçado, aprendi. Foi isso. Tem vários vídeos na internet que já foram veiculados de outras empresas, inclusive, que são super engraçados e eles são efetivos. Você entende como funciona. Então, a gente está investindo nessa frente. A gente está investindo em dinamizar as nossas políticas. Transforma em vídeos políticas. Transforma em vídeo engraçado as políticas. Gamificar também, né? Gamifica as políticas. Então, eu acho que isso tudo é importante. Quando eu trabalhei na aviação, a gente tinha um programa, eu acho que ele ainda existe, inclusive, de treinar as bases de operação. Então, a gente ia pra lá, claro, levar os pilares da privacidade, porque eles eram a ponta, e no final, a gente sempre fazia uma rodada de bate-papo. Que é, me diga suas dores. O que te incomoda? Me conta o que aconteceu aqui que você acha que é privacidade. Isso ia aproximando as pessoas e você ia percebendo que dessa forma você estava mitigando o risco. Então, eu acho que quanto mais conservador, mais você tem que aculturar no idioma das pessoas que estão ali. Boa, muito bom. Aliás, eu acho que até pra gente não faltar com esse assunto aqui, que eu acho interessante. Vocês como uma empresa tech, vocês são um e-commerce ali que vocês estão vendendo produtos terceiros, né? Então, vocês são uma empresa B2C e fatalmente é inevitável, né, ter fraude, né? A gente vive hoje num mundo onde a tecnologia ela pode ser usada para o bem e para o mal.
principalmente agora com inteligência artificial, que vem usando a deepfake, por exemplo, para se passar por humanos, se passar por pessoas que não existem, né? Hoje é muito comum você até reproduzir a voz da pessoa. Como é que vocês têm trabalhado essa questão internamente? Seja para evitar aquela fraude, ou seja para endereçar ou alertar o usuário que vocês não estão enviando e-mail de phishing, por exemplo, para ele clicar lá e falar, olha, compre agora esse produto que está super na promoção. Tá super na promoção. Super na promoção. O que vocês têm feito assim para usar a tecnologia contra a tecnologia, por exemplo? A gente tem, dentro dos nossos pilares de 25, a gente tem a elaboração de um portal e dentro dele a gente está pretendendo colocar muitas dicas de segurança. Hoje a gente já tem orientações dos nossos termos e condições, então a gente já diz lá o que é, o que não é, o que você pode fazer, o que você não lê, pode. Né? Mas aí a gente tem esse problema do titular que não lê. Então a gente está tentando criar dentro desse ambiente que a gente vai lançar um ambiente mais simplificado, mais dinâmico, mais visual do que leitura, em que a gente diga para o nosso cliente onde ele pode cair nas armadilhas. Hoje, a gente tem um volume de fraude, um time especializado que cuida disso. É um combate muito incisivo, a gente tem uma redução decrescente, vamos dizer assim, né? A redução está crescente. Então, uma redução muito grande do número de fraudes. Então, hoje é algo bem que é muito olhado, é uma prioridade lá dentro. Mas a gente tem muita fraude hoje que não nasce, que não tem nada a ver, na verdade, com a LX. Eu não falando só de plataformas de tecnologia. Você tem muita fraude hoje no mundo real, até falando de banco, etc., que não nasce no banco. Tem inúmeras oportunidades em que as pessoas coletam sua senha, seus dados, vazou dados de algum lugar, e elas começam a tentar em vários canais. Tem exemplos de casos que eu já vi de pessoas que foram furtadas no carnaval. A pessoa foi furtada no carnaval. E a pessoa utilizou as senhas de streaming para invadir todos os lugares, coletar mais dados pessoais e aí sim invadir a sua senha do banco. E aí conseguir fazer empréstimos milionários. Então, assim, não teve nada a ver com o banco. O banco, na realidade, ele virou quase que uma vítima daquele todo também. Tudo começou como invasão dos seus canais de streaming. Então, assim, você nunca vai pensar que o risco é a pessoa invadir sua conta do streaming. Não, é o risco. Então, hoje, o universo de dados pessoais que circula na internet, ele é muito grande. Existem várias dicas interessantes. Uma delas é muito boa. Eu acho ela pouco aplicável porque as pessoas têm preguiça. Que é faça um e-mail para cada atividade que você faz na vida. Pois, eu acho uma loucura. E uma senha, como é que você vai guardar tantas senhas? Mas ela é o oráculo da sabedoria, assim. Eu vou ter um e-mail só para receber promoção de e-mail marketing. Então é isso. Isso sim. Eu vou ter um e-mail exclusivo só para banco. Esse e-mail eu só trato banco. Nada além de banco vai chegar nesse e-mail. Se chegar, tá errado. Eu tenho um e-mail exclusivo para atividades que eu me entrego, sei lá, se você é um profissional autônomo, para o meu trabalho. E assim você vai se cercando. Porque até o volume de phishing diminui. E o que vai chegar aqui? Só pode ser banco. Ah, não é banco? Então não era para estar aqui. Tá boa dica mesmo. E quando você é invadido, aquele e-mail só vai conseguir entrar no streaming, só vai conseguir entrar nas minhas plataformas de compra. Você não vai conseguir acessar, por exemplo, o meu ambiente de banco. É uma dica sensacional, mas ela é difícil de aplicar. Que quantas pessoas têm paciência para ter 5, 6 e-mails hoje e consultar todas essas caixas? Mas ela é muito aplicável. Hoje eu acho que a gente não tem muito a ideia de combater o avanço tecnológico, ela é insana, ela é um delírio. Isso não tem que ser pensado. Eu uso isso em inúmeras frentes. Eu escuto colegas dizendo, a IA vai tomar muito espaço. Não vai. Não vai. A IA é maravilhosa. Ela está aqui, ela é uma aliada do trabalho de todo mundo. A gente não vai virar máquina de escrever. A gente ainda é o ser humano. Fica tranquila, assim, vai dar tudo certo. Então, a gente tem que utilizar com sabedoria. Então, a gente tem que olhar o que hoje, tanto o avanço tecnológico quanto o IA oferece e fazer isso do melhor possível. Tem que... Lá no time eu falo, gente, a gente vai usar muito tecnologia aqui. A gente vai usar muito inteligência artificial. Porque isso vai gerar eficiência dentro do meu time. Como é que vocês usam? O que vocês usam lá no dia a dia para potencializar esse trabalho? De inteligência, a gente usa hoje só... Não tanto, a gente já usa para algumas atividades do tipo, eu preciso de um sumário... A gente tem uma inteligência própria. A gente não utiliza inteligência artificial generativa hoje fora
fora da empresa. A gente usa a nossa própria inteligência, que é um ambiente muito mais seguro. Porque com certeza, é fechado. só nossa, exato. Então, hoje, por exemplo, eu quero fazer um sumário executivo dessa atividade aqui para me dar mais robustez numa apresentação. Eu pego meus principais pontos e jogo na inteligência. Ela me fornece um sumário executivo, acabou. Então, o que eu ia fazer? Eu ia levar meia hora, 1 hora, fazendo uma leitura completa. Ele fez para mim em 5 minutos, segundos talvez. E em 5 segundos que ele estava fazendo, eu estava fazendo outra coisa. Então, assim, o ganho que a gente tem com isso é absurdo. Recentemente, a gente precisou fazer uma iniciativa que era basicamente um grande resumo, mas ela era muito urgente. E eu falei, vamos utilizar. Coloca lá e vamos ver o que ele vai retornar. Claro, tudo muito revisado, muito verificado, você tem que dar os insights corretos. Voltou em segundos, fração de segundos, excelente. A gente fez uma revisão breve e despachou. Algo que talvez eu fosse perder uma pessoa do meu time um dia inteiro para fazer aquilo. E foi feito em 1 minuto. A pessoa do meu time, ela teve o trabalho ali, claro, de construir o que ela tinha que esperar de retorno e de executar. Mas, enquanto isso, ela fez outras milhares de tarefas que precisavam de um olhar estratégico, de fato. Eu acho que o ganho é esse. É você olhar onde ela pode ser sua aliada e não ficar tentando combater. O mesmo vai se aplicar para fins de fraude. Agora, a última pergunta, que eu acho que o caso de vocês é até emblemático por ter uma IA fechada, né? Própria. Ela é do investidor. Tudo bem, mas é nossa, a gente usa. A gente está tramitando lá no Congresso a nossa regulamentação de inteligência artificial e ela já traz ali que o DPO ele vai ser o IA Officer, né? Sim. Vai acumular. Aí a gente volta para a questão de acumular as funções. Não, mas eu acho até que faz muito sentido, até vendo a NPD como órgão central do sistema, já foi indicado, faz muito sentido. Mas no caso de vocês, que vocês têm uma inteligência própria, vocês já estão formatando, por exemplo, um programa de governança de IA? Já. Como é que vocês estão endereçando isso? Já. Lá dentro a gente é estruturado em algumas frentes. Eu vou voltar para a mesma construção de privacidade, para mim, é IA. IA precisa de alguém que olhe do ponto de vista jurídico para ela, mas ela precisa de quem olhe para ela do ponto de vista de tecnologia. Isso é evidente. Então, para mim, é o mesmo caso de privacidade. Ela não poderia... Talvez até mais que privacidade, essa só pode estar suportada nessas duas áreas e elas precisam andar juntas. Um advogado sozinho não carrega IA, a menos que ele tenha algum conhecimento de tecnologia. E uma pessoa de tecnologia sozinha, ela pode até carregar IA para fins de tecnologia e desenvolvimento da própria IA, mas não para fins regulatórios. Então, a gente lá dentro tem estruturas de governança de IA do ponto de vista técnico. Então, está cobertado em tecnologia. E a gente vai... Certamente, né? Quando o projeto virar, a gente já existe, mas a gente está esperando ele chegar para a gente poder batizar oficialmente. Vem também a estrutura de IA do ponto de vista regulatório, que fica cobertado no jurídico dentro do time de privacidade. E eles andam juntos. Então, a gente já está construindo de maneira avançada mapeamento, já está mapeando as nossas IAs. A intenção é que não vire uma nova LGPD. Que chegue, a gente fala, meu Deus, ela chegou, ninguém esperava. Então, a gente espera que quando ela chegue, a gente seja minimamente confortável para aplicar o que a gente espera que virá. Porque é isso, é um projeto, ele pode ser mudado. Eu não acho que ele vai ter grandes alterações significativas a ponto de mudar o core dele hoje. Eu acho que ele vai cair para perto do que ele já está fazendo com alguns ajustes. Mas a gente precisa esperar ele vir de fato, porque sempre tem um refinamento. E tem um período de aplicação, etc. Mas a gente já está arrumando a casa para quando chegar a gente só decorar. Mas o programa, até por curiosidade, até para benchmarking, está escutando. Como é que vocês estruturaram ele? Tem código de conduta, por exemplo? Ainda porque o caso de vocês é emblemático, porque acaba sendo a exceção. O que eu quero dizer, a maioria hoje das empresas, elas usam IAs abertas. GPT, Copilot, muito mais. E você tem que ter um cuidado muito grande em compartilhamento de dados com essas IAs abertas. No caso de vocês, não. Né? Você pode colocar ali dados sigilosos e confidenciais que está tudo certo. Então, a construção desse programa é diferente nesses dois casos. Né? Então, você construir um código de conduta limitando a responsabilidade, limitando os usuários, né, os seus colaboradores, o que você pode, o que você não pode, nesses dois casos é diferente. Então, como é que vocês construíram essa base assim, do programa de governança? Vocês têm hoje uma política? Já divulgaram? Tem uma política divulgada, já para poder orientar o uso de IA, de fato, mas ela está em constante refinamento. Então, a cada momento que a gente percebe que existiu um avanço em IA, e aí avanço não só para fins de mercado, que a gente percebe que dentro da companhia
houve um olhar mais interessante agora e está usando mais a IA para fim X, a gente vai, olha e ajusta a política. Ela está, inclusive, num momento de ajuste para poder olhar para o volume de IAs que o mundo oferece quando você tem uma dentro de casa. Porque é isso. Boa. Você tem, mas o mundo te oferece muitas. É. Muitas que fazem muitas coisas. Então, a gente olha hoje também, o nosso olhar é, vamos olhar para dentro de casa, vamos usar as nossas ferramentas. Boa, Mel, obrigado pelo papo. Acho que a gente passou até do tempo. Foi um papo muito bom, muito gostoso, espontâneo. Obrigado pelos seus insights, seus compartilhamentos. Considerações finais aí. Muito bom. É sempre muito bom falar de privacidade. Eu adoro, poderia ficar aqui falando 3, 4 horas de privacidade. Eu acho que a gente tem muito a percorrer, o caminho é muito longo. Eu acho que IA e privacidade andam muito juntas. Eu acho que o caminho agora vai ser longo e rico. A gente vai ter um olhar muito mais 360. Faltava um pedaço de ser olhado. Tem muita coisa que dá para olhar ao mesmo tempo. Eu acho que a gente está num caminho muito bom. Acho que o mercado está caminhando bem. Boa. Obrigado, Mel, pela tua participação. Obrigada a você. Pessoal, curta aí nosso canal, toca no sininho, curta aí nosso vídeo, compartilha. Esse é um episódio espetacular, inédito. Em breve vai estar disponível aí, né, no nosso canal do YouTube. Mel, foi um prazer. Querido, foi um prazer.